mais uma videoaula de ciências. Iniciaremos com a correção da página 377, 379 e 380. Página 377, faça você mesmo. Você já ouviu falar das doenças a seguir? Pesquise se elas são causadas por bactérias, fungos, vírus ou protozoários e registre na tabela. Após a pesquisa, vocês colocaram cada doença na coluna, né, que corresponde. Bactéria. Bactéria, nós colocamos tétano, meningite, cárie dentária. Essas doenças, né, elas são causadas por bactérias. Agora, por vírus. Quais são as doenças que são causadas por vírus? Gripe, sarampo, AIDS, cachumba, febre amarela e dengue. Por protozoários, doenças de Chagas, giardíase e malária. E por fungos, pé de atleta, micose e sapinho. Vamos agora para a página 379, número 2. Nem todas as doenças são transmitidas pelo sangue. Pesquisem algumas doenças que podem ser transmitidas diretamente pelo sangue ou por objetos contaminados por sangue. As principais, a tia Andréia vai falar 3 aqui que são principais, seria AIDS e hepatite B e C, tá? Mas na live a gente vai estar vendo quais foram as doenças que vocês colocaram. 3. Discuta com sua dupla e marque abaixo as situações que podem ocasionar a transmissão de doenças. Aqui vocês marcaram com certeza fazer as unhas, fazer um tratamento dentário e fazer tatuagem. 4. Você já reparou que os médicos em uma cirurgia, além de usarem luvas, também usam máscaras? Você já viu outras pessoas usando máscaras? Por que as pessoas usam máscaras? Isso aqui é uma resposta que vocês colocaram, né, no caderno, e nós também estaremos corrigindo na live. Hoje em dia, o uso de máscara tem que ser diário, né? Aí a gente conversa melhor na live, tá? Página 380, número 5. Pensando na transmissão de doenças por meio das secreções oronasais, liste com seu grupo ideias para prevenir a disseminação dessas doenças. Uso de máscara, evitar lugares fechados, evitar ficar muito próximo a pessoas doentes, sem máscara, né? Cobrir o nariz, a boca, ao tossir e ao espirrar. Agora nós vamos para o lançamento, que vai ser da página 381 até 388. Transmissão por veículos. Etiqueta da tosse pode evitar a transmissão do vírus da gripe. E também algumas pessoas estão ensinando sobre essa etiqueta, até mesmo contra o coronavírus, né? Ajudar essa transmissão. O período das estações mais frias do ano aumenta as preocupações com relação à incidência de doenças respiratórias, como é o caso da gripe. Na transição do outono para o inverno, que se aproxima, muitas doenças que comprometem o aparelho respiratório são transmitidas por meio de secreções liberadas pela pessoa infectada, ao tossir, espirrar ou falar. Ou seja, outono e inverno, essa transição, esse ano nós já passamos. Agora a gente está indo para, daqui a pouco, né, nós estaremos na primavera. Além da gripe, várias outras doenças de transmissão respiratórias causadas por todos os tipos de vírus, bactérias e fungos podem ser transmitidas por meio da tosse ou espirro. Na hora de tossir ou espirrar, recomenda-se que a pessoa cubra de maneira correta as vias respiratórias, como essa imagem dessa menina, né, colocando a boca aqui, né? E vocês, o ideal é cobrir a boca com a parte interna, que é essa daqui, do braço quando for tossir ou espirrar. Esta atitude, conhecida como a etiqueta da tosse, evita a contaminação das mãos, que é um dos principais veículos propagadores de doenças, especialmente da gripe. Então, de acordo com como está a imagem aqui, ó, cobrir a boca ao espirrar ou a tossir é uma maneira de reduzir a disseminação de doenças. Número 1. Esse número 1 aqui vocês vão fazer no caderno, tá? Discuta com seu grupo, você pode estar discutindo com o seu responsável e depois, quando estivermos na live, a gente discute. Como a transmissão pode acontecer por meio das mãos?
Vocês acham que outros objetos também podem ser contaminados? Registrem na folha dada por seu professor e compartilhe as ideias com a turma. Aqui vocês vão registrar tudo no caderno de ciências. Página 382. 2. Qual a rapidez com que um micro-organismo pode se espalhar? Para responder essa pergunta, siga as orientações do professor para realizar uma simulação de contágio de uma doença transmitida por meio da tosse. Após a simulação, escrevam o que vocês perceberam. Isso aqui também nós iremos fazer na live, né? Mas existe um tipo, né, de meio para vocês observarem mais ou menos como isso acontece. Seria colocar um pouquinho de purpurina nas mãos, tá? E é como se vocês estivessem imaginando que estivessem tossindo e colocando a mão na boca, né? E depois que vocês passariam, né, nas mãos, depois que fizer, né, esse gesto tossindo, passariam nas mãos um pouco de purpurina e começaria a tocar nas pessoas, mas sem que as pessoas soubessem. Numa mesa, no móvel, no controle, na maçaneta, e vocês vão observar que aonde vocês tocarem, vai ficar com um pouquinho de purpurina. E é dessa forma que acontece esse contágio, tá? Só que a purpurina nós temos como observar, né? E no caso uma gripe, não, a gente não tem como observar. Então seria uma simulação parecida com essa, mas na live a gente vai conversar melhor. As doenças podem espalhar-se muito rapidamente por objetos capazes de reter e transportar micro-organismos. Quando estamos doentes e tocamos nossa boca ou no nariz, ou quando vamos ao banheiro, contaminamos as mãos, que por sua vez contaminam os objetos que forem tocados. Então, o ideal é sempre estar lavando também bem as mãos. Outra pessoa, ao tocar no objeto, contamina a própria mão, que ao ser levada ao rosto, encaminha os micro-organismos para o seu interior por meio da boca e do nariz. Você já parou para pensar na frequência com que tocamos o rosto? E quantas vezes tocamos objetos comuns como maçanetas, corrimãos, botões de elevadores e dinheiro? Conseguem imaginar quantas outras pessoas também tocam esses objetos todos os dias? 3. Pensando na transmissão de doenças por meio de objetos contaminados, o que é possível fazer para prevenir o contágio? Tia Andréia deu um exemplo aí essencial para que esse contágio não aconteça. Página 383. Mãe, vou comer uma maçã, tá bom? Claro, só não esqueça de lavá-la bem. Você já pensou por que precisamos lavar frutas e verduras antes de comê-las? Já pararam para pensar nisso? As doenças transmitidas pela água e por alimentos contaminados, em sua maioria, são causadas por micro-organismos presentes nas fezes humanas. Você sabia que 1 grama de excrementos humanos pode conter cerca de 10 milhões de vírus, 1 milhão de bactérias e até 1000 cistos de protozoários? 4. Você encontrará abaixo palavras que representem formas de contaminação. Em seu grupo, use as palavras para montar um diagrama de possíveis rotas de contaminação a partir de fezes. Então, aqui nós temos as palavras plantações, boca, alimentos, moscas, mãos, cursos de água. Aqui, ó, embaixo, vocês vão fazer um diagrama. A dica que a tia Andréia vai dar: do lado esquerdo de vocês, do lado esquerdo, vocês vão colocar fezes e vão dar um espaço, e no lado direito, boca. Por quê? Das fezes, vocês vão fazer algumas setas. Por exemplo, fezes, uma seta indicando mãos. Depois da fezes, outra seta indicando mosca. Fezes, outra seta indicando plantações. Depois puxa outra seta da fezes, cursos de água. Depois você vai ligar, né? Mãos, mosca, plantações e cursos de água também na palavrinha alimentos. Vai puxar uma seta de cada uma dessas palavrinhas que a tia Andréia falou e vai direcionar para a palavra alimentos. E depois vocês vão puxar algumas setas para boca. Por exemplo, mãos. Lá de mãos vocês vão puxar uma setinha e direcionar até a boca, a palavrinha boca. Fezes também direcionar até a boca,
ok? Então, esse é o diagrama que vocês irão fazer. Qualquer dúvida, retiraremos na live. Página 384, 5. Algumas das doenças mais comuns que podem ser transmitidas pelo esgoto são amebiase, hepatite A, leptospirose, giardíase, cólera e febre tifoide. Mas a lista não acaba aí. Com a ajuda de seu professor, escolha uma dessas doenças e pesquise mais sobre ela. O que a tia Andréia vai pedir para vocês? Vocês vão escolher uma dessas doenças que estão aqui e vocês vão pesquisar, né? E de acordo com a doença escolhida, vocês vão escrever qual micro-organismo é o agente, como se dá a transmissão, como a doença se manifesta e como preveni-la. Na 6, após ouvir sobre a pesquisa de seus colegas, registre a seguir o que você percebeu que é um padrão para todas essas doenças e como elas podem ser prevenidas. Na número 6, nós vamos fazer na live. De que forma? Cada aluno vai falar qual foi a sua doença que foi escolhida, como que foi essa pesquisa e vai responder essas perguntas. O micro-organismo que é o agente, como se dá a transmissão, como a doença se manifesta e como prevenir. Depois que conversarmos a respeito da questão número 5, nós vamos responder aqui, né? De que forma, né? Qual é o padrão, né? O que você pode observar entre essas doenças, uma contaminação, né? O que se manifesta mais entre essas doenças, contaminação. Então, a gente vai escrever aqui e como também elas podem ser prevenidas, né? Porque existe um padrão para a contaminação dessas doenças e nós vamos escrever aqui na live. Na página 385, nós vamos falar sobre transmissão por vetores. Vetores são seres que transportam os agentes causadores de doença, tá? Você conhece esses insetos? O que vem à mente quando você os vê? Aqui a gente tem o barbeiro, o anófilis, a Aedes aegypti, a barata e a mosca. A Aedes aegypti é vetor da febre amarela, da dengue, chikungunya e da zika. O anófilis, né, ele é o vetor da malária. E o barbeiro, a gente conhece muito da febre amarela, ok? Então vamos lá. Se você fosse separar esses insetos em 2 grupos, pensando em como eles podem transmitir doença, quais seriam esses grupos? Porque existe uma diferença aqui entre eles em relação à transmissão. Então vamos lá. Chamamos de vetores os seres que transportam os agentes causadores de doenças, ou seja, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Vamos marcar isso com o marca-texto. Chamamos de vetores os seres que transportam os agentes causadores de doenças, ou seja, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Os vetores podem ser mecânicos ou biológicos. Os mecânicos, quando somente transportam esses agentes, ok? Ou seja, a mosca e a barata. De que forma? Vai no lixo, passa em fezes e depois passa no alimento, ok? Então, eles fazem isso, são chamados de vetores mecânicos. Só transportam esses agentes. Ou biológicos. Os biológicos nós temos aqui o mosquito, o barbeiro, tá ok? O mosquito é o anófilis e a Aedes aegypti e o barbeiro, quando servem como local para a multiplicação deles. Então também iremos marcar isso. Os vetores podem ser mecânicos quando somente transportam esses agentes, ou biológicos quando servem como local para a multiplicação deles. Na página 386, aqui tem uma explicação fácil até para vocês compreenderem. Vetores mecânicos transportam os agentes. Agentes não entram no seu organismo. A gente vê aqui mosca e barata. Vão lá na lixeira, né, num bichinho que está morto. Eles passam ali, daqui a pouco pousam numa carne, pousam numa fruta. E os biológicos servem como local de multiplicação dos agentes. Os agentes entram em seu organismo. A Aedes aegypti, né, a gente, através desse mosquito, podemos ter dengue, zika e febre amarela. E o barbeiro
doenças de Chagas. 1. As moscas podem transmitir doenças, pois muitas vezes pousam nas fezes contaminadas de animais ou até mesmo de seres humanos e posteriormente pousam em alimentos que serão consumidos por uma pessoa sadia. Pensando nessa rota de transmissão, como ela poderia ser modificada evitando esse processo? Então, vocês vão responder a número 1 e a número 2 também. Então, vamos lá, só para a gente entender um pouquinho mais. Aqui, anófilis é a febre amarela. Não, anófilis é vetor da malária. O barbeiro, doença de Chagas. E a Aedes aegypti, dengue, zika e febre amarela. Esses seriam vetores também. A barata, né, e as moscas, elas são agentes que não entram no seu organismo. Como assim, tia Andréia? Vão lá no alimento, né, nas fezes, daqui a pouco estão pousando numa carne, na nossa comida. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. Alimento bem lavado, alimentos tampados, guardadinhos nos locais corretos. Página 387, número 3. Identifique na imagem quais locais podem acumular água parada, circule-os. Aqui vocês vão olhar e vão circular locais, né, que podem acumular essa água. E depois, na número 4, escolha 3 dos locais circulados na atividade anterior, discuta com sua dupla como evitar que a água se acumule nesses locais e registre. Para terminar a página 388, eu e o mundo. O combate ao mosquito Aedes aegypti é a forma mais eficaz de evitar a dengue e as outras doenças transmitidas por ele. Eliminar possíveis locais onde a água pode se acumular é um dever de todos. Procure possíveis focos em sua casa ou em seu bairro. Aqui, a tia Andréia vai pedir em sua casa. Se encontrar um local que possa ser o foco, converse com seus pais ou com seus responsáveis para que falem com o responsável pelo local ou requisitem a visita de um agente. Ou seja, vocês vão observar na sua casa. Na sua casa, você conversa com o seu responsável e toma, né, a atitude correta, né? A garrafa, se tiver, né, a garrafa para cima, vocês viram a garrafa, verifica se tem um local com água parada, joga aquela água fora, ok? Super desafio. Neste capítulo vimos que é possível prevenir diversas doenças. Algumas medidas não só ajudam você a não pegar as doenças, mas também reduzem a chance dela se espalhar para outras pessoas. Vamos criar cartazes para informar outras pessoas sobre essas ações? Escolha um assunto para fazer um cartaz e use sua criatividade. Faça um rascunho no espaço a seguir. Vocês vão fazer o rascunho aqui e depois vão fazer um cartaz em relação a isso, tudo que nós falamos, né, dessa prevenção. Como a gente não vai ter como colar esse cartaz no colégio, né, para outras pessoas estarem vendo, a tia Andréia vai pedir para que vocês estejam postando. Peça a mamãe para postar, tá bom? Aí nós vamos estar vendo quais foram os cartazes e, além de vocês estarem estudando sobre o assunto, também vão estar colocando as pessoas cientes, né, de como se prevenir, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.